Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Eu sei que eu tô meio sumido, mas eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre combate à heresia. Antes de realmente entrar no assunto, eu tenho aqui algumas considerações para vocês. Primeiramente, para que sempre vocês, como cristãos, como servos de Cristo e seus discípulos, possam sempre manter a intimidade com Deus. E como isso? Através da meditação da palavra, oração, jejum, intercessão e tantas outras práticas, tantos outros hábitos espirituais, para que você sempre cresça cada dia mais em proximidade e intimidade com Deus. E isso já vai ajudar você a evitar e a fugir de algumas heresias. Que basicamente a heresia é uma distorção da verdade, e essa verdade é a verdade bíblica. Bom, eu recomendo vocês lerem algumas cartas, lógico, a Bíblia toda, mas tem algumas cartas específicas que podem te ajudar ao combate da heresia, que é 1 e 2 Timóteo, Tito, 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas, que são cartas que vai estar falando acerca de doutrinas, princípios, que pode te ajudar ao combate de heresias ou ao julgamento, mas não julgamento de algo tipo salvífico, a salvação da pessoa, mas da conduta da pessoa. Então fica a recomendação aí dessas cartas para vocês. E bom, esse assunto sobre combate à heresia eu estou tirando aqui de um trecho do meu livro Deturpação Ministerial. Se você quer saber mais sobre ele, se você quer entender sobre qual é o conteúdo desse livro, o assunto que ele trata, vai no link que está aí na descrição ou no meu Instagram, lá tá cheio de conteúdo sobre ele. E esse assunto aqui é um conteúdo extra do livro, que o livro fala de algumas doutrinas, e para que vocês consigam por si só julgar as doutrinas, esse é um conteúdo extra do livro. O capítulo extra do livro se chama Questões e Desafios. Antes era Combate a Heresias, entre outros títulos, mas chegamos à conclusão deste título aqui, Questões e Desafios. Eu vou estar resumindo aqui para vocês, qualquer coisa, leiam lá o livro, entendam o conteúdo, e é isso. O vídeo não é realmente sobre o livro, mas sobre combate a heresias. Rapaz, eu não trouxe Bíblia. Você tem Bíblia no Kindle? Bom, primeiramente eu quero começar lendo aqui com vocês dois versículos que se encontram em Judas, versículo 3 e 4, que diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Aqui a gente percebe que Judas, ele desejava falar acerca de salvação, mas ele sentiu a necessidade de, por enquanto, deixar esse assunto de lado e falar acerca de combate à heresia. E aí a gente vê um pouquinho da importância sobre esse assunto, de alertar e exortar os que são crentes em Cristo Jesus acerca disso, para que eles não saiam da fé, para que eles não sejam enganados facilmente, pois existem falsos profetas entre nós. Bom, dito isso, eu quero aqui falar para vocês 3 pontos para ajudar vocês ao combate dessas heresias. O primeiro deles é o paralelismo, que basicamente é a Bíblia se explica. A gente encontra em diversas Bíblias concordância gramatical, referências cruzadas, que nos ajuda lá a entender algumas palavras, tipo pecado, entre outras coisas assim, ou relacionar um versículo com o outro, que sempre vai ajudando, tipo um versículo ser explicado através de outro versículo. Isso basicamente vai também naquilo de a gente pegar versículos isolados e ler ele. E isso, a leitura de um versículo isolado é muito perigosa, porque você tira o versículo do contexto em si, e isso ajuda para que novas doutrinas sejam criadas, e doutrinas essas que não são bíblicas, mas criadas apenas em cima de um versículo, para que você coloque ele ao seu entendimento ou aquilo que você deseja. Por exemplo, o mais famoso de hoje em dia, prosperidade, dinheiro, ou algum desejo do seu coração, mas que não está no coração de Deus. E o contexto, ele não envolve somente ler todo o versículo, ler todo o capítulo, ler todo o livro, ou entender o que o autor quer dizer, ou ler toda a Bíblia, mas também às vezes envolve contexto histórico ou costumes daquela época. Então que a gente sempre esteja atento aos mínimos detalhes, para que a gente não crie, às vezes sem querer ou às vezes por querer, uma falsa doutrina bíblica. E isso pode acabar virando uma bola de neve. Através de um versículo você cria algo que é criado isso, que é criado aquilo, que é manifestado, que isso aqui vira realmente uma bola de neve. Depois você não consegue nem desmentir isso mais. Acaba entrando até numa teologia que a pessoa começa a aceitar, começa aos poucos se tornar algo banal, algo comum, e quando você vê, tá toda a igreja praticando. Infelizmente isso às vezes acontece muito, e tem algumas doutrinas assim hoje dentro das igrejas. O livro até trata um pouquinho sobre isso. E muitas das vezes também pessoas que criam tais doutrinas ou tais heresias
tendem, quando você vai tentar discutir ou falar com ela acerca deste assunto com a Bíblia, ela tende a atacar você, o argumentador, ao invés de atacar o argumento, para que assim ele diminua você e a doutrina errada dele continue a prevalecer. Então tome muito cuidado. E algo que eu não vou me aprofundar, que é muita coisa para falar, mas tome cuidado também com a arrogância. Um cristão ele deve ser humilde e manso e reconhecer os seus erros quando você estiver errado, pedir perdão e realmente voltar atrás. Estando aqui, tivemos uns imprevistos. Para quem não sabe, agora atualmente estou morando numa base missionária da Jocum, aqui em Jocum, Curitiba, sem fronteiras. E o imprevisto foi com o almoço, né? Teve que ir pro almoço e passou um dia já. Mas aqui só ressaltando aqui, antes de finalizar o primeiro ponto, lá no livro eu dou exemplos práticos acerca do primeiro ponto. Então quem quiser, tá lá no livro, tem o livro físico, tem o Kindle, tá aí na descrição para vocês. O segundo tópico é generalizar e eternizar. Generaliza e eterniza. Muitos podem pensar, mas generalizar algo é ruim, você vai generalizar que todo mundo é mal, você vai generalizar que todo mundo é bem. Não é nesse sentido, é mais no sentido de generalizar uma realidade. Ih, tem um cachorro latindo ali. É mais no sentido de generalizar uma realidade moral diferente a longo prazo. Por exemplo, se algo é bom, por que não generalizar este algo? Porque você não vai pegar algo que é bom e generalizar. É nesse sentido, por que seria ruim generalizar algo bom? E aí então a gente vai pegar esse algo bom, vai generalizar e vai eternizar ele para todo o sempre. Um exemplo prático, vamos pegar um exemplo que todo mundo vai entender. Um mandamento: não matarás. Agora vamos generalizar esse mandamento. Vamos supor que ninguém mais no mundo inteiro mate mais ninguém. Algo bom, né? Agora vamos eternizar isso para todo o sempre. Se para todo sempre ninguém mais mata ninguém, isso, qual é o resultado disso? Paz, por exemplo, se ninguém mais matar ou roubar, vamos generalizar duas coisas, não haveria talvez mais a necessidade de haver cadeia, as pessoas ou se sentirem mais seguras umas com as outras e assim por diante. Então generalizar e eternizar algo, você vai descobrir se esse algo tende a ser, o resultado dele tende a ser bom ou tende a ser ruim. Então é uma forma de você tentar descobrir uma heresia. É uma forma que vai funcionar sempre? Não, de forma alguma. E é algo... O que realmente tende a funcionar é a meditação da palavra. Todos eles têm que ser basados na palavra de Deus, mas é só um mecanismo e uma estratégia. E terceiro e último ponto, que é ir na personalidade de Deus. A personalidade divina, ela não se contradiz. Então, se algo que você está lendo, pensando, vendo, ouvindo, escutando, pregação, algo do tipo, está se contradizendo com a personalidade divina, fique com o pé atrás. Por exemplo, Deus não é homem para que minta. Então você ouve uma profecia que está indo totalmente ao contrário com os dias de hoje ou com algum versículo bíblico. Já fique com o pé atrás. Deus, ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro. Vamos para um exemplo mais prático. Vamos para natureza e caráter divino. Natureza é aquilo que é essencial, é aquilo que é de Deus e você não consegue mudar isso de jeito nenhum. É a essência de Deus. Por exemplo, Deus, ele é amor, Deus, ele é a verdade. Então isso nunca vai mudar, isso é a natureza de Deus. E caráter é aquilo que Deus faz e realiza através da sua natureza. Por exemplo, se Deus, ele é verdadeiro por natureza, então ele tende a ser fiel, o seu caráter tende a ser fiel porque a sua natureza, ela é verdadeira, pura e santa. Então, a natureza e o caráter de Deus, ela nunca vai se contradizer. A natureza de Deus mostra qual é o caráter de Deus. Então, basicamente é isso. Então, a sua natureza, ela sempre vai ser baseada na sua santidade, separado do pecado, e ele separa pessoas para si mesmo. Então, ore a Deus, medite na sua palavra, tenha intimidade com ele diariamente, se abasteça, se alimente dele diariamente, para que você nunca deixe de ser próximo. Imagina você tem aí sua família, seus filhos, sua esposa, e você um dia que você fica sem se relacionar com ele já é ruim. Então imagina isso, aplique isso para Deus. Então, como eu disse, todas essas dicas não são infalíveis, mas elas juntas tendem a ser funcional, elas ajudam. Então, para finalizar, compare palavras, generaliza e eterniza e vá para a personalidade divina. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.